A passagem de hoje é Gênesis 33, 12 e 20. Vamos ler juntos. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém. Compartilharei uma mensagem com o título El Elohe Israel. Jacó reencontrou o seu irmão Esaú. Contrariando a expectativa de um encontro tenso, a reunião aconteceu de forma pacífica. Na verdade, isso não ocorreu por acaso. Foi unicamente pela obra cuidadosa de Deus que esse encontro pacífico pôde se realizar. Jacó vinha de um conflito iminente com Labão e se dirigia para um confronto com Esaú. Mas no final, não teve problemas com nenhum deles. Pôde se despedir de Labão em paz e reencontrar Esaú tranquilamente. Com Labão, ele firmou uma aliança, o que significa que ambos estabeleceram um pacto como pares. Pois uma aliança é firmada entre partes que se reconhecem mutuamente. Embora Jacó tivesse vivido como um servo na casa de seu tio, Deus o elevou, fazendo com que ele e Labão selassem um pacto em pé de igualdade antes de se separarem. No texto de hoje, Jacó se despede de Esaú. Esaú propõe a seu irmão que o acompanhe. Mas Jacó declina do convite, apresentando diversas razões. Nesse ponto, podemos nos perguntar: a reconciliação entre Jacó e Esaú não foi completa? Jacó ainda temia seu irmão. O texto não esclarece se Jacó ainda se sentia desconfortável com Esaú. E por que não? Porque, se analisarmos a fundo, essa questão não é o ponto principal da narrativa. Independentemente dos sentimentos de Jacó, havia uma razão clara para ele não seguir Esaú. A pergunta que devemos fazer é: Jacó realmente precisava ir para a terra onde Esaú morava? Vamos ler juntos o versículo 16. Naquele mesmo dia, Esaú voltou para Seir. Amém. Esaú havia se estabelecido em Seir, uma região localizada a sudeste do Mar Morto, ou seja, fora da terra de Canaã. Portanto, a resposta para a pergunta se Jacó deveria ir para onde Esaú morava é um claro não. A terra para a qual Deus ordenou que Jacó retornasse não era Seir, mas sim Canaã. Assim, intencionalmente ou não, a recusa de Jacó ao convite de Esaú estava em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Vejamos então para onde Jacó realmente foi. Leiamos os versículos 17 e 18. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Por isso, o lugar foi chamado Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou perto da cidade. Amém. Jacó não foi para Seir, mas para Sucote, e de lá prosseguiu até Siquém. Embora a localização exata desses lugares seja incerta, o ponto crucial é que Jacó se estabeleceu em Siquém, não em Seir. A ida de Jacó para Siquém é muito significativa, pois o versículo 18 enfatiza um detalhe importante. A cidade de Siquém, em Canaã. O texto faz questão de nos lembrar que o lugar onde Jacó agora habita
é a terra da promessa de Deus. Ao meditarmos neste texto, é fácil nos concentrarmos na questão da reconciliação de Jacó e Esaú, ou nos sentimentos de Jacó. No entanto, a passagem enfatiza que o fato de ele ter se estabelecido em Canaã é mais importante do que suas emoções pessoais. O povo de Deus deve permanecer onde Deus se agrada. Muitas vezes, as pessoas escolhem onde morar com base em questões como a educação dos filhos ou oportunidades de investimento. Mas fico feliz em ver que os membros da nossa igreja são fiéis nesse aspecto. Ao se mudarem, muitos consideram a proximidade da igreja um critério fundamental. Embora haja a conveniência de morar perto de centros comerciais ou de transportes, nossos irmãos valorizam a comunhão e o serviço no corpo de Cristo. Este é um princípio de vida extremamente importante. Pensando em nossos filhos, é de grande valia escolher um lar que lhes permita estar perto da igreja, participar de suas atividades e crescer na comunidade da fé. Isso demonstra que, para o povo de Deus, a fé é o critério mais importante em nossas decisões. É por isso que, muitas vezes, sinto um imenso orgulho dos membros da nossa igreja. Quando vejo que escolhem suas casas, com base nesses princípios e, como comentei no último domingo, quando os vejo visitando vizinhos necessitados e outras igrejas, servindo com amor mesmo neste calor de verão, em que o menor movimento nos faz suar, meu coração se enche de gratidão e emoção. Voltando à história de Jacó, chegar à terra de Canaã não significou o fim dos problemas. Mesmo depois de uma decisão de fé, o caminho nem sempre é fácil. No próximo capítulo, sobre o qual meditaremos, está registrada uma das experiências mais trágicas e vergonhosas da vida de Jacó, justamente em Siquém. Embora Canaã seja a terra da promessa, a promessa ainda não se cumpriu plenamente. Além disso, a promessa diz respeito à terra, não aos seus habitantes. Pelo contrário, a Bíblia descreve a maldade dos povos cananeus e afirma que Deus os julgaria por meio de Israel. Por isso, a tarefa de se manter separado e, eventualmente, desapossar os habitantes de Canaã foi dada ao povo de Deus. Jacó e Esaú se estabeleceram em lugares diferentes, e essa escolha de lugares reflete identidades distintas. Permanecer na terra da promessa ou fora dela, valorizar a aliança com Deus ou não, priorizar a fé ou viver à margem dela. A diferença entre Jacó e Esaú, entre o povo escolhido de Deus e os que não foram escolhidos, reside precisamente nisto. A recusa de Jacó ao convite de Esaú para irem juntos está diretamente ligada a essa promessa. Ele abriu mão da companhia do irmão para permanecer na terra que Deus lhe designara. E nessa terra da promessa, Jacó constrói um altar. Ou seja, ele adora a Deus. Vamos ler juntos o versículo 20. Ali edificou um altar, ao qual chamou El Eloi Israel. Amém. Pergunto-me se ele poderia ter construído um altar como este, se tivesse ido para Seir. Foi por ter entrado na terra de Canaã que ele pôde, finalmente, erguer um altar de adoração. Jacó chama este altar de El Elohe Israel. O significado é profundo. El significa Deus. Eloi Israel significa o Deus de Israel. Assim, o nome do altar pode ser traduzido como Deus, o Deus de Israel, ou como uma declaração de fé, Deus é o Deus de Israel. Jacó está confessando publicamente que Deus é o Deus da nação de Israel. A relação entre o povo da aliança, o povo escolhido, e Deus é selada com esta declaração. Ele é o Deus de Israel. No entanto, essa confissão também carrega um significado profundamente pessoal. Na história que acabamos de recordar, no Val de Jaboque, o próprio Jacó recebeu de Deus o nome de Israel, Jacó Israel. Portanto, a frase El Elohe Israel, Deus é o Deus de Israel, equivale à confissão pessoal. Deus é o meu Deus. Jacó está, finalmente, declarando que o Deus de seus pais é também o Deus. Amados irmãos em Cristo, Deus é o meu Deus. Tanto nas dificuldades com Labão quanto no reencontro com Esaú, foi Deus quem agiu.
Eram problemas que não podiam ser resolvidos pela força de Jacó, pela força humana. Nós também, em nossa vida, frequentemente encontramos problemas que não podemos resolver com nossas próprias forças. E é precisamente nesses momentos que temos a oportunidade de experimentar que Deus é o meu Deus. O Deus que antes era uma figura distante, o Deus dos heróis da Bíblia, torna-se real e pessoal quando, com a sua ajuda, superamos os vales de sofrimento. É então que a nossa confissão ecoa a de Jacó. Aquele Deus é o meu Deus. Sim, Deus é o meu Deus. Oro para que os jovens de nossas equipes 1 e 2, que estão em retiro, possam fazer essa mesma confissão. E abençoo cada um dos irmãos que veio orar nesta manhã, para que também declarem que este é o nosso Deus. O Deus que resolveu as dificuldades de Jacó é o mesmo que resolve os problemas da nossa vida e está sempre conosco. Que todos nós possamos confessar com convicção: aquele Deus é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Em nome do Senhor eu os abençoo. Que hoje seja um dia para encontrarmos profundamente a Deus como o nosso próprio Deus. Não devemos seguir o caminho de Esaú. Devemos seguir a Deus. Não devemos habitar onde Esaú habita. Nosso corpo e nosso coração devem estar onde Deus nos chama a permanecer, vivendo dentro da sua promessa. Que todos os nossos irmãos, firmados na palavra da aliança, desfrutem hoje da bênção de um encontro íntimo e transformador com o seu Deus. Em nome do Senhor eu vos abençoo.